Amém, amém e amém. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa amada Catiúcia Rayal. A nossa Catiúcia mencionou sobre línguas, né? É uma área que eu estou aprendendo. E que a igreja que eu estava há 20 anos, apesar de a gente estar tão orgulhosos que nós observamos as escrituras mais do que qualquer outra igreja na Terra, tinha certas coisas que a gente não sabia assim, essas línguas, e que foi por intermédio do Kevin, foi por intermédio do Brandon aqui, grandes generais, né? E que o senhor tem falado sobre essas línguas, e eu entendido. E o meu entendimento é diferente do que a igreja prega, tá, queridos? A igreja pega para o batismo do Espírito Santo, sem o batismo você não fala em línguas. O meu entendimento sobre isso é um pouco diferente, por causa do Senhor, do jeito que o Senhor fala. A partir do momento em que você aceita Jesus Cristo como seu Deus, você tem línguas. Aliás, ele se deu essa capacidade antes da fundação da Terra. Como eu te falei, meu entendimento é diferente, mas eu gosto de questionar muitas coisas que é pregado, essa é uma delas. Não é o fato, muitos irmãos falam que eu quero ser batizado do Espírito Santo para falar em línguas. Não é assim, tá, amados? Porque se o Espírito está com você, tá? Você tem essa ferramenta preparada para você, tá? Eu acredito que isso é tirado do que eu escuto aqui dos irmãos nos Estados Unidos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré falou para o Brandon, falou, os meus filhos não oram em línguas. Tá? Então, eu acredito que ele não falaria desse modo se isso não tivesse disponível para os filhos dele. Então, é baseado nessas coisas. E, sim, eu gostaria que, ao meu ver, eu já peguei a pastora falando sobre isso, era novo para mim, aprendi. Ela fala que você tem a sua língua com Deus, sua particular. Tá? Eu vi duas pastoras, aliás, pastoras profetas generais, né, conversa com Jesus. Eu gostaria de falar isso para vocês, que sim, você tem essa ferramenta. O Senhor já mostrou para mim, tá, queridos? Por sonhos várias vezes que sim, eu tenho essa língua, vocês têm Sunana, Kane, Baresheka, Nemanassá. Sim, e você pode falar alguma coisa e não entender o que está falando, mas o Espírito Santo entende perfeitamente, tá, queridos? Ele fala o que deve falar. Eu lembrei aqui de uma história de uma criancinha que nasceu, o pai era japonês, a mãe era chinesa, um negócio assim, sabe? Línguas diferentes. E a menininha, 5, 6 anos de idade, chegava na sala e começava a falar as coisas e ninguém entendia. Mas a língua que a menina estava falando, porque ela pegou a língua dos pais, mas a menininha sabia exatamente o que ela estava falando, só que as pessoas não entendiam. Achei tão engraçado isso, de 5 anos de idade. Sim, amados, eu gostaria de encorajar vocês a orarem em línguas, a tentarem a conversar com o Senhor. Eu, quando eu comecei a fazer isso, eu já falei isso aqui por duas coisas, tá? Primeiro que quando eu queria ter oração com o Senhor, eu não queria que o maligno me ouvisse. Isso me ajudou a fazer isso. E segundo foi que eu sei do que eu falar, o Senhor entende. Essas duas coisas me encorajou a continuar a praticar e falar em línguas. Eu estou continuando falando mais e mais. E agora eu amo mais. Eu amo mais falar em línguas. Eu amo falar em línguas, porque eu confio mais no Espírito Santo em orar por mim do que eu mesmo. Eu confio mais nele. Eu só queria falar isso com vocês. A nossa querida tocou nesse assunto de línguas. E sim, tá, amados? Isso aí é uma coisa que o senhor falou para o Kevin, que é o dom mais alto que o filho dele tem, tá? Olhar em línguas. Ele já mostrou isso para mim pessoalmente. E Jesus falou para o Kevin que quando você olha em línguas, nivela tudo ao seu redor. Tudo nas suas circunstâncias. Nivela. Quando você ora em línguas com ele. Nivela tudo. Então, não fiquem preocupados. Eu sei que muitos irmãos já ligaram. Ora para mim que eu quero falar em línguas. Você já tem esse dom, tá? Já foi dado a você, tá? Se você acredita no Senhor, já foi dado a você, tá, queridos? Então, eu sei que, infelizmente, aqui é o João, levem ao Senhor tudo que eu falo para você. Eu falo coisas que a igreja não fala. Eu faço isso de propósito, porque eu procuro coisas que não é ensinado, para ter perguntas. Aí uma delas é isso, porque tantos irmãos orem
para os irmãos orarem para eles, para que eles tenham o poder de línguas. Aqui eu estou falando para vocês que vocês já têm, tá? Quando você aceitou Jesus, você já tem isso, tá? Você já tem, é só usar. Então, isso faz sentido. Só queria falar para vocês que isso é muito importante para os irmãos. O Kevin ele passou 1 hora olhando em línguas para encorajar os irmãos ao redor do mundo, né? Do canal dele. E o Senhor já falou isso para ele, já falou para o Kevin ora em línguas há 20 anos. E eu já aconteceu comigo, tá? Mas eu estou estendendo falando isso para vocês, porque é muito importante para vocês, tá? Ter esse relacionamento com o Senhor, tá? E eu estava, no meu sonho, eu estava segurando a cabeça desse reptiliano. Era um homem. Eu pus isso aqui no queixo dele, eu estava apertando, ele estava falando em línguas, enquanto eu estava colocando esse aqui, dando um aperto no pescoço dele. E o olho dele ficava olho de cobra, olho humano, olho de cobra, olho humano. E eu olhando para ele assim, ó, falando em línguas, né? Então, sim, você tem esse poder, mas o inimigo odeia isso, sabe? Odeia isso. Eu queria falar isso para vocês, como nós estamos tocando nesse assunto.